Você acha que os maiores animais da história foram apenas os dinossauros? Então prepare-se para uma surpresa. Durante milhões de anos, a Terra foi dominada por criaturas tão gigantescas que fazem qualquer elefante africano parecer pequeno. Existiram mastodontes com toneladas de peso, crocodilianos monstruosos como o Deinosuchus, serpentes colossais como a Titanoboa, predadores marinhos aterrorizantes e titanossauros tão enormes que mal conseguimos imaginar seu tamanho. Algumas dessas criaturas eram capazes de enfrentar dinossauros, enquanto outras governavam oceanos inteiros sem encontrar rivais. E o mais impressionante é que o maior animal que já existiu em todo o planeta não viveu há milhões de anos, ele ainda existe atualmente. Neste vídeo, você vai conhecer os maiores monstros que já caminharam, nadaram e dominaram a Terra, e descobrir qual deles ocupa o topo absoluto desse ranking dos gigantes. Muito antes dos seres humanos dominarem o planeta, enormes mamíferos percorriam vastas regiões da Terra. Entre eles estava o mastodonte, um gigante pré-histórico que viveu nas Américas durante a Era do Gelo. Com cerca de 3 metros de altura e até 6 toneladas de peso, ele utilizava suas enormes presas para derrubar árvores e alcançar alimentos. Adaptado aos ambientes frios, esse animal ajudava a moldar a paisagem por onde passava, funcionando quase como uma máquina viva de transformação da natureza. Outro gigante impressionante foi o mamute lanoso, um dos símbolos mais conhecidos da pré-história. Coberto por uma espessa camada de pelos, ele conseguia sobreviver às temperaturas extremas das regiões geladas. Alguns indivíduos chegavam a 3,5 metros de altura e podiam pesar até 10 toneladas. Seus enormes tusques não serviam apenas para defesa, eles também eram usados para remover neve e encontrar vegetação escondida, uma habilidade essencial para sobreviver em um mundo congelado. E se você acha que esses gigantes desapareceram completamente, existe uma conexão direta com os dias atuais. O elefante africano, maior animal terrestre vivo, é um verdadeiro herdeiro desses colossos do passado. Com até 4 metros de altura e cerca de 7 toneladas, ele continua impressionando pela força, inteligência e organização social. Mas os próximos animais da nossa lista eram ainda mais assustadores, porque enquanto esses gigantes eram herbívoros, os próximos possuíam mandíbulas capazes de esmagar ossos e enfrentar até mesmo dinossauros. Os crocodilos modernos já inspiram respeito, mas seus ancestrais pré-históricos levavam esse medo a um nível completamente diferente. O crocodilo de água salgada, maior réptil vivo da atualidade, pode ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Sua mordida está entre as mais poderosas do reino animal, capaz de exercer uma força impressionante. Ainda assim, por mais assustador que pareça, ele seria apenas um iniciante quando comparado aos gigantes que dominaram rios e pântanos há milhões de anos. Um dos mais temidos foi o Deinosuchus, um crocodiliano colossal que viveu há cerca de 80 milhões de anos. Com aproximadamente 10 metros de comprimento e até 8 toneladas, esse predador ocupava o topo da cadeia alimentar em muitos ambientes aquáticos. Evidências fósseis sugerem que ele podia atacar animais enormes que se aproximavam da água, incluindo alguns dinossauros. Imagine um predador escondido sob a superfície, aguardando o momento perfeito para lançar um ataque devastador em questão de segundos. Mas havia outro monstro igualmente impressionante, o Sarcosuchus, conhecido por muitos cientistas como o supercrocodilo. Vivendo há cerca de 112 milhões de anos, ele também alcançava cerca de 10 metros de comprimento e até 8 toneladas. Seu enorme crânio era repleto de dentes afiados, ideais para capturar grandes peixes e outras presas. E embora esses gigantes já pareçam assustadores, o próximo animal da nossa lista faz até mesmo esses monstros parecerem pequenos. Estamos falando da maior serpente que já existiu na Terra. Se encontrar uma cobra de alguns metros já seria suficiente para assustar a maioria das pessoas, imagine cruzar o caminho da maior serpente que já existiu no planeta.
A titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos, pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, em regiões quentes e pantanosas da América do Sul. Durante milhões de anos, ela dominou seu ambiente como uma das criaturas mais impressionantes que a evolução já produziu. Os fósseis indicam que essa gigantesca serpente podia atingir aproximadamente 13 metros de comprimento e ultrapassar 1 tonelada de peso. Para ter uma ideia do seu tamanho, ela era mais longa que um ônibus urbano. Diferente dos crocodilianos gigantes, a titanoboa não dependia de uma mordida poderosa para matar suas presas. Seu principal método de caça era a constrição, envolvendo a vítima com seu corpo muscular até impedir completamente a respiração. Os cientistas acreditam que os pântanos tropicais onde a titanoboa vivia ofereciam condições perfeitas para que ela alcançasse proporções tão impressionantes. Em um mundo mais quente do que o atual, essa serpente reinava praticamente sem concorrência. Mas por mais assustadora que fosse, os próximos gigantes da nossa lista não rastejavam pelos pântanos. Eles caminhavam sobre duas patas, possuíam dentes aterrorizantes e se tornaram alguns dos predadores mais famosos da história da Terra, os grandes dinossauros carnívoros. Quando a maioria das pessoas pensa em monstros pré-históricos, são os grandes dinossauros carnívoros que vêm à mente. E não é difícil entender o motivo. Esses predadores dominaram diferentes regiões da Terra durante milhões de anos, ocupando o topo da cadeia alimentar. Com dezenas de dentes afiados, corpos gigantescos e força impressionante, eles transformavam qualquer ambiente em um território onde apenas os mais fortes sobreviviam. Entre eles, o mais famoso é sem dúvida o Tyrannosaurus rex, ou simplesmente T-Rex. Vivendo há cerca de 66 milhões de anos, esse gigante podia alcançar mais de 12 metros de comprimento e pesar até 9 toneladas. Sua mordida é considerada uma das mais poderosas já registradas entre os animais terrestres, capaz de esmagar ossos com facilidade. Mesmo hoje, poucas criaturas da história conseguem rivalizar com a combinação de tamanho, força e poder destrutivo desse lendário predador. Mas o T-Rex não estava sozinho na disputa pelo título de maior caçador terrestre. O Giganotosaurus, da América do Sul, podia atingir cerca de 13 metros de comprimento, enquanto o Spinosaurus chegava a impressionantes 15 metros e possuía hábitos semiaquáticos, além de sua famosa vela dorsal com mais de 2 metros de altura. Cada um desses gigantes dominava seu próprio território, mas os próximos monstros da nossa lista abandonaram a terra firme para conquistar um ambiente ainda mais vasto e perigoso, os oceanos pré-históricos. Se os grandes dinossauros dominavam a terra firme, os mares pré-históricos escondiam criaturas ainda mais assustadoras. Em um ambiente onde a visibilidade era limitada e o perigo podia surgir de qualquer direção, enormes predadores patrulhavam os oceanos em busca de alimento. Muitos deles alcançavam tamanhos impressionantes e ocupavam posições no topo da cadeia alimentar, transformando os mares antigos em verdadeiros reinos de gigantes. Um desses monstros era o Kronosaurus, um réptil marinho que podia atingir cerca de 12 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas. Equipado com mandíbulas poderosas e dentes afiados, ele caçava tartarugas marinhas, grandes peixes e até outros répteis marinhos. Sua combinação de velocidade e força fazia dele um dos predadores mais eficientes de sua época, capaz de capturar presas que poucos animais ousariam enfrentar. Mas o Kronosaurus não era o único terror dos oceanos. O Mosasaurus levava o conceito de superpredador a outro nível. Com até 17 metros de comprimento e aproximadamente 15 toneladas, esse gigante caçava tubarões, tartarugas gigantes e outros grandes animais marinhos. Sua presença era suficiente para transformar qualquer região do oceano em uma zona de perigo. E mesmo esses monstros impressionantes seriam superados pelos gigantes herbívoros que surgiriam na terra firme, alguns dos maiores animais que já caminharam sobre o planeta. Quando pensamos em gigantes, é comum imaginar predadores ferozes dominando tudo ao seu redor.
Mas a verdade é que alguns dos maiores animais que já caminharam pela Terra eram herbívoros. Alimentando-se exclusivamente de vegetação, esses colossos desenvolveram tamanhos impressionantes ao longo de milhões de anos, tornando-se verdadeiras montanhas vivas que percorriam florestas e planícies em busca de alimento. Um dos exemplos mais impressionantes foi o Diplodocus, um dos maiores saurópodes já descobertos. Com cerca de 27 metros de comprimento e aproximadamente 16 toneladas, ele possuía um pescoço extremamente longo que permitia alcançar grandes quantidades de vegetação sem precisar se deslocar constantemente. Sua enorme cauda, semelhante a um chicote, também podia servir como defesa contra possíveis ameaças, tornando esse gigante ainda mais impressionante. Mas se o Diplodocus já parecia enorme, o Paraceratherium elevava o padrão dos mamíferos gigantes a outro nível. Considerado o maior mamífero terrestre já descoberto, esse parente distante dos rinocerontes podia alcançar cerca de 8 metros de altura e até 20 toneladas. Vivendo na Ásia há dezenas de milhões de anos, ele dominava seu ambiente graças ao tamanho colossal. E apesar de toda essa grandiosidade, os próximos animais da nossa lista deixariam até esses gigantes parecendo pequenos. Agora vamos mergulhar no mundo das baleias pré-históricas e dos mamíferos marinhos colossais. Os oceanos não foram dominados apenas por répteis gigantes. Ao longo de milhões de anos, mamíferos marinhos colossais surgiram e se transformaram em alguns dos animais mais impressionantes que já existiram. Graças à sustentação oferecida pela água, essas criaturas puderam atingir tamanhos que seriam impossíveis em terra firme. E entre elas estavam predadores capazes de enfrentar algumas das maiores presas dos mares antigos. Um dos exemplos mais impressionantes foi o Leviatã, uma baleia predadora que viveu há cerca de 12 milhões de anos. Com aproximadamente 17 metros de comprimento e até 50 toneladas, esse gigante possuía dentes que podiam ultrapassar 36 centímetros de comprimento. Diferente das baleias modernas que filtram pequenos organismos, o Leviatã era um caçador ativo, capaz de atacar outras baleias e disputar território com os maiores predadores marinhos de sua época. Outro gigante extraordinário foi o Basilosaurus, uma das primeiras grandes baleias da história evolutiva dos mamíferos marinhos. Vivendo há cerca de 40 milhões de anos, ele podia atingir aproximadamente 18 metros de comprimento e pesar em torno de 20 toneladas. Apesar da aparência semelhante à das baleias atuais, ainda conservava pequenas estruturas vestigiais das patas traseiras, uma lembrança de seus ancestrais terrestres. E embora esses gigantes fossem impressionantes, os próximos animais da nossa lista levariam o conceito de tamanho extremo a um nível ainda mais absurdo. Se você acha que já vimos os maiores monstros marinhos da história, prepare-se, porque os próximos gigantes desafiam qualquer imaginação. Durante milhões de anos, os oceanos da Terra abrigaram criaturas tão enormes que transformavam mares inteiros em seus territórios. Algumas eram predadores implacáveis, enquanto outras se alimentavam de pequenos organismos, mas todas tinham algo em comum, um tamanho simplesmente colossal. Um dos mais impressionantes foi o Chonisaurus, um enorme ictiosauro que viveu há cerca de 215 milhões de anos. Com aproximadamente 21 metros de comprimento e cerca de 30 toneladas, ele figurava entre os maiores répteis marinhos já descobertos. Ao seu lado estava o Leedsichthys, o maior peixe ósseo conhecido pela ciência. Apesar de atingir cerca de 20 metros e 30 toneladas, ele não era um caçador feroz. Assim como algumas baleias modernas, alimentava-se filtrando pequenos organismos da água em enormes quantidades. Mas quando o assunto é predador gigantesco, poucos nomes despertam tanta curiosidade quanto o Megalodon. Considerado o maior tubarão da história, ele podia alcançar quase 20 metros de comprimento e pesar cerca de 60 toneladas. Seus dentes, que ultrapassavam 18 centímetros, eram perfeitos para atacar grandes baleias e outras presas gigantescas. Durante milhões de anos, esse superpredador reinou nos oceanos sem praticamente nenhum rival.
Chegamos agora ao grupo que levou o tamanho corporal ao limite absoluto em terra firme. Durante milhões de anos, os titanossauros e outros saurópodes gigantes dominaram diversos ecossistemas do planeta, atingindo dimensões tão extraordinárias que até os maiores animais terrestres atuais parecem pequenos ao lado deles. Esses gigantes consumiam enormes quantidades de vegetação diariamente para sustentar seus corpos colossais, transformando-se em algumas das criaturas mais impressionantes que a evolução já produziu. Entre esses gigantes estava o Dreadnoughus, descoberto na atual Argentina e considerado um dos maiores animais terrestres já encontrados. Com aproximadamente 26 metros de comprimento e cerca de 59 toneladas, seu nome significa aquele que não teme nada. Outro gigante famoso foi o Brachiosaurus, que alcançava cerca de 22 metros de comprimento e aproximadamente 50 toneladas. Seu pescoço elevado permitia alcançar vegetação em alturas inacessíveis para a maioria dos outros animais da época. Mas os verdadeiros recordistas estavam em um nível ainda mais impressionante. O Argentinosaurus podia atingir cerca de 35 metros de comprimento e impressionantes 100 toneladas. O Supersaurus chegava a quase 35 metros de comprimento, enquanto o Patagotita alcançava aproximadamente 37 metros e cerca de 70 toneladas. Imagine criaturas maiores que muitos prédios caminhando pela Terra. Ainda assim, por mais inacreditável que pareça, nenhum deles ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Depois de conhecer dinossauros gigantes, crocodilianos monstruosos, serpentes colossais e predadores marinhos assustadores, chegou a hora de revelar o verdadeiro campeão da história da vida na Terra. E o mais surpreendente é que esse recordista não viveu há milhões de anos. Ele ainda habita os oceanos atualmente. Estamos falando da baleia azul, o maior animal que já existiu em todo o planeta, superando até mesmo os maiores titanossauros em peso. Uma baleia azul adulta pode atingir cerca de 33 metros de comprimento e impressionantes 200 toneladas. Para se ter uma ideia, seu peso é maior do que o de muitos dinossauros gigantes combinados. Seu coração pode ter o tamanho de um carro pequeno, e seus sons estão entre os mais poderosos do reino animal, podendo ser ouvidos a grandes distâncias através dos oceanos. Mesmo sendo tão gigantesca, ela se alimenta principalmente de pequenos crustáceos conhecidos como krill. A baleia azul é a prova de que a evolução produziu criaturas capazes de ultrapassar todos os limites imagináveis. Nenhum outro animal conhecido, seja entre os mamíferos, dinossauros, répteis marinhos ou serpentes gigantes, conseguiu superar sua massa corporal. E isso nos leva a uma reflexão fascinante: enquanto os outros gigantes ainda podem estar escondidos nas páginas da história do nosso planeta. Depois de conhecer alguns dos maiores animais que já existiram na Terra, fica difícil não se impressionar com o que a natureza foi capaz de criar ao longo de milhões de anos. De gigantes pré-históricos como o mastodonte, a Titanoboa e o Argentinosaurus até monstros marinhos como o Megalodon, vimos que o planeta já foi habitado por criaturas que parecem ter saído de um filme de ficção. E, no final das contas, o título de maior animal de todos os tempos pertence à baleia azul, um gigante que ainda vive nos oceanos atualmente. Agora eu quero saber em qual dessas criaturas mais impressionou você. Deixe sua opinião nos comentários e participe da conversa. E se você gosta de vídeos sobre animais, dinossauros, criaturas gigantes e mistérios da pré-história, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca os próximos vídeos, porque ainda existem muitas histórias incríveis esperando para serem descobertas.